E aí, meu irmão e irmã, capítulo 23, versículos de 26 a 46. O caminho do Calvário, Jesus crucificado e a sua morte. Quando o conduziam, requisitaram um certo Simão de Cirene, que vinha dos campos, e o carregaram com a cruz para que a levasse atrás de Jesus. Ele era seguido por uma grande multidão do povo, entre outros, de mulheres que batiam no peito e se lamentavam por causa dele. Jesus se voltou para elas e lhes disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Pois eis que dias virão em que se dirá: Felizes as mulheres estéreis, que não deram à luz nem amamentaram. Então começar-se-á a dizer às montanhas: Caí sobre nós, e às colinas: Escondei-nos. Pois, se trata assim a árvore verde, que será da árvore seca? Levavam também outros, isto é, 2 malfeitores, para os executar juntamente com ele. Chegando ao lugar dito, o crânio, eles aí o crucificaram, como também os 2 malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E para repartir as suas vestes, eles lançaram a sorte. O povo ficava lá a olhar. Os chefes, porém, escarneciam, diziam: Ele salvou a outros, que se salve a si mesmo, se é o Messias de Deus, o eleito. Os soldados também zombavam dele, aproximando-se para lhe apresentar vinagre. Eles disseram: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Havia também uma inscrição acima dele: É o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava: Não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Tu nem sequer tens o temor de Deus, tu que sofres a mesma pena? Para nós é justo. Nós recebemos o que os nossos atos mereceram. Mas ele não fez nada de mal. E dizia: Jesus, lembra-te de mim quando vieres como rei. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Era já quase meio-dia e houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde, tendo o sol assim desaparecido. Então o véu do santuário se rasgou pelo meio. Jesus deu um grande grito. Ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras expirou. Então, meus irmãos e irmãs, após fazer a leitura deste evangelho, eu me lembrava de um fato, que foi marcante na conferência de Lambeth em 2008. Foi a palestra, de Sir Jonathan Sacks, o rabino-chefe. E muitos daqueles que estavam lá já o conheciam, mas o conheciam pelos breves pensamentos do dia que ele falava na rádio, na rádio local. E não imaginavam que ele seria capaz de oferecer um discurso magistral, mesclando elementos de palestra, sermão e testemunho. E durante aquela sessão, algumas perguntas eram feitas e um questionamento acabou silenciando toda a plateia que estavam ali. Porque a pergunta era: comente-nos sobre Jesus. Dá para vocês perceberem quão intrigante, isso poderia ser, pensar que um líder judeu é convidado a falar sobre Jesus, aquele a quem nós chamamos de Messias. E aí então a surpresa. Sir Jonathan dirigiu-se
diretamente a questão, citando o versículo 34 do Evangelho de São Lucas, né, central no relato da crucificação. Quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Segundo Sir Jonathan, naquele exato momento, Jesus ecoava as palavras do sumo sacerdote proferidas no dia da festa da expiação, intercedendo a Deus em favor de um Israel confuso e pecador. E o rabino-chefe, né, Sir Jonathan, ele enfatizou que jamais Jesus se manifestara de uma forma tão plena enquanto judeu, ali rezando pelos que o cercavam. Jesus reconhecia que as falhas e a ignorância das pessoas era o que impulsionava seus atos. Com base nisso, nós podemos aprofundar essa narrativa que nós ouvimos, porque nós lembramos que a fase final do Evangelho teve início com Jesus chegando a Jerusalém e proclamando solenemente o julgamento de Deus sobre o templo e também sobre o sistema religioso. E esse ato culminou com seu julgamento perante o sumo sacerdote, depois diante de Pilatos e, por fim, em sua condenação. Jesus parece ter compreendido que lhe fora confiada a tarefa de ser, simultaneamente, templo e sacerdote, o lugar e também o meio pelos quais Deus se encontraria com seu povo, oferecendo graça e, ao mesmo tempo, o perdão. Contudo, meus irmãos e irmãs, se na cruz Jesus cumpre o papel de verdadeiro sacerdote, Lucas também insiste que ele é o verdadeiro rei. É assim que se manifesta o reino de Deus. Vamos nos lembrar lá do que está escrito na cruz de Jesus: este é o rei dos judeus. À primeira vista, isso pode parecer contraditório, pois o sofrimento e a crucificação sugeriam um Messias fracassado. Além de que o desafio zombeteiro, se você é o rei dos judeus, remete inclusive a esse desafio lançado no deserto. Se você é o filho de Deus, como se houvesse um retrospectivo, voltando lá no deserto diante da tentação. E como nós não podemos dizer que aquele momento de dor e sofrimento é um momento de tentação, assim como nós também nos sentimos tentados diante do sofrimento, muitas vezes em vista até mesmo de querermos nos afastar deles. E o ponto central, entretanto, é que naquele momento sangrento e sombrio, em meio à injustiça e ao sofrimento extremo, Jesus entregou-se por completo à vontade de Deus. Dessa forma, o Rei se revela por meio do amor redentor, capaz de transformar o peso do mal, da dor e até da morte. Jesus é comparado a uma árvore verde, a madeira, aliás, que não arde facilmente, sacrificando-se no lugar daqueles que ao redor buscavam impor o reino segundo seus próprios modos e não segundo o caminho de Deus. Fazer essa meditação é realmente importante, E eu acredito muito que esse tipo de meditação tem que falar, para o nosso coração. Olha só, eu vejo que um dos grandes exemplos para que nós possamos nos colocar diante dessa meditação que estamos fazendo hoje, em vista do Evangelho que foi proclamado, é elevarmos nossas preces e ousarmos ecoar aquele estranho pedido feito por um dos ladrões crucificados ao lado de Jesus. Jesus, lembre-se de mim quando você finalmente se tornar rei. Muitas vezes esse é o máximo que temos coragem de pedir. E nos esquecemos que Jesus sempre nos surpreende, assim como surpreendeu o ladrão ao responder que já se tornava rei ali e naquele instante. Chega de esperar. Hoje. Para o ladrão, isso significava a promessa imediata do paraíso,
com a ressurreição por vir. Para nós simboliza perdão, cura, esperança e também o chamado ao serviço, a maneira como ele se entregou por nós. Devemos insistir, não devemos nunca achar que, frente aos desafios pelos quais nós passamos, os sofrimentos, as dificuldades, que nós tenhamos que desistir. Não, desistir não, mas ao contrário disso, reconhecer que Deus é, nós estamos a caminho, né? A partir dos planos, dos projetos dele, para virmos a ser. Então, Deus é. Jesus é o Rei, é o Salvador, é aquele que salva, que cura, né? Portanto, nas mãos dele, nós devemos confiar tudo aquilo que somos e tudo aquilo que também nós temos. Meu Senhor e meu Deus, esteja sempre à minha frente, indicando-me por onde eu devo andar, esteja sempre ao meu lado, amparando-me nas dificuldades, e atrás de mim com todos os anjos do Senhor, protegendo-me de todo mal, hoje e sempre. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho e sobre o seu dia, a bênção do Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.